Vamos lá? Olá, seja bem-vindo a essa série Por que Não Vou Me Separar? Estamos de volta depois de 4 anos, mas esses 4 anos a galera não esqueceu, né? Não, da a série gente sempre Por que Não Vou Me é Separar. procurado por causa disso, né? E as Muito pessoas legal. sempre perguntam, por que vocês pararam? Então, já que vocês pediram, Nós estamos de volta com a série de vídeos Por que Não Vou Me Separar? se você não tem ideia, você está aqui hoje e não tem ideia do que é isso, isso foi uma série que nós fizemos de 2015, 2016 até 2017 e nesses vídeos nós falamos vários assuntos. Foram 65 vídeos falando sobre casamento. Então aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter link para essa playlist, para que você vá lá e assista caso você queira toda a série novamente. E por isso que nós estamos tanto no canal do Ministério Oikos, porque foi pelo canal do Ministério Oikos que nós começamos a série Por que Não Vou Me Separar, e estamos também no nosso canal pessoal, Elton e Suzane Sá, onde nós falamos sempre para casais. Então a grande novidade é essa, que esse vídeo está disponível tanto no canal do Ministério Oikos quanto no nosso canal Elton e Suzane Sá. Isso aí. Vamos começar então falando hoje. Hoje nós vamos falar sobre quais foram os vilões. Aliás, se você não assistiu a live de ontem, vale muito a pena você assistir, porque nós falamos sobre os vilões do casamento. Falamos sobre alguns vilões do nosso casamento e também lançamos uma enquete no nosso Instagram. Aliás, se você não segue o Instagram, Elton e Suzane Sá, você pode ir lá também marcar sua presença. Live, né? Exatamente. Você pode então assistir essa live e ver quais foram os vilões do nosso casamento, mas não só isso, nós montamos uma enquete perguntando quais são os vilões dos casamentos das pessoas que nos assistem. E nós tivemos algumas respostas e nós vamos comentar um pouco sobre isso hoje também. Exatamente. Além dos vilões que nós vamos falar aqui, tem um grande vilão, né? E é nele que a gente vai chegar no final, identificar qual é esse grande vilão e a gente vai contar então pra você até o final desse vídeo como que nós identificamos os vilões e como que nós eliminamos esse vilão que é tão perigoso pros casamentos, certo? Vamos lá então? Podemos começar? Vamos lá. Bom, então, como nós falamos ontem na nossa live, nós identificamos alguns vilões, certo? E aí perguntamos para as pessoas, alguns vilões que nós identificamos foram financeiro, é um vilão dos casamentos, né? A questão de finanças. Um dos maiores números de divórcios no mundo hoje é por causa da questão financeira. Exatamente. Identificamos também os filhos, né? Não que os filhos sejam maus e sejam vilões no sentido má da palavra, mas educar filhos, criar filhos, quem tem filhos sabe muito bem que é um desafio manter o relacionamento tendo crianças, tendo filhos para poder cuidar da atenção, até a questão do tempo, né? O casal muitas vezes perde o tempo de qualidade juntos para poder se dedicar aos filhos. Então, os filhos também, nesse caso, se encaixam como vilões. Mas qual vilão você lembra? O outro vilão, além do financeiro e além de filhos, é quando os dois acham que estão, como é que é a palavra? Eles estão tendo incompatibilidade, quase que não saiu aqui. Quando os dois acham que já não estão mais na mesma página, não estão mais pensando as mesmas coisas. Quando namoravam, pensavam ou não, aí agora não pensam e acham que isso passa a ser um vilão também, quando os dois começam a não se encaixar. Exatamente. Uma das pessoas que respondeu nessa enquete colocou um vilão muito interessante, a rotina. A rotina é um grande vilão. É rotina de trabalho, é rotina das contas para pagar, é rotina de educar os filhos, é a rotina social. E aí muitas vezes a rotina atrapalha, assim, se o casal entra numa rotina, Sim. Não separa um tempo a dois, não marca um tempinho para viajar, enfim. Se o casal entra na rotina, a rotina sim também é um vilão. Torna um vilão. É interessante porque a rotina, por mais que muita gente odeie, ela é necessária também para que faça a coisa acontecer. Mas o problema é quando você deixa que o casamento entre numa rotina de acontecimentos de surpresa, de um não surpreende o outro, um não faz algo por outro, não tira umas férias, não tem um jantar a dois, enfim, aí sim atrapalha o casamento. Um outro vilão também que nós identificamos, e pode ser que você identifique no seu casamento, é a pornografia. Sim. É uma realidade, nós temos que encarar isso. A pornografia é o vilão dos casamentos também. Então é importante identificar, ter consciência para poder reagir
né, contra esse vilão. Um detalhe interessante é que muita gente acha que para vencer a pornografia basta orar mais, ler mais a Bíblia, ser mais espiritual. Gente, uma coisa não está ligada necessariamente à outra. Muito mais do que ser espiritual também é ter a consciência, como a Suzane falou, e não se permitir se colocar numa situação em que aquilo seja, ou seja, que você fique vulnerável àquilo. Então o grande lance é, você precisa orar? Sim. Você precisa ler a Bíblia? Sim. Você precisa ser espiritual? Sim. Mas mais do que isso, você precisa se organizar para não se deixar ficar vulnerável em situações em que você sabe que você vai cair na pornografia. Exatamente. E aí, como então que nós eliminamos esses vilões da nossa vida? Porque se você acha que nós não temos esses vilões ou que nós nunca tivemos esses vilões, você está enganado. Você está muito enganado. Nós sim enfrentamos esses vilões que nós falamos e outros também que a gente poderia colocar aqui, mas nós entendemos como eliminar. E como que nós eliminamos? A grande questão é que esses pequenos vilões, eles se apresentam como a ponta do iceberg. O financeiro, os filhos, a rotina, a pornografia, isso são a ponta do iceberg. Na verdade, existe algo muito mais profundo. E esse muito mais profundo foi quando nós identificamos o nosso principal vilão, que era quando nós nos desconectamos dos nossos valores. Quando eu estava puxando para os meus valores, Suzane estava puxando para os valores dela, e nós não identificamos os valores em comum, aí sim nós percebemos que, de fato, qualquer uma dessas coisas poderia atrapalhar e poderia ser um vilão no nosso casamento. Mas a grande questão é, nós identificamos quais eram os pontos em comum dos nossos valores, e aí sim nós percebemos como que nós podíamos caminhar e continuar sendo fortes no nosso casamento. Esses valores, eles servem como algo sólido, alicerce, né? Como alicerce. Base, sim. É a base, é o alicerce. Então, por isso, como o Elton falou, por isso que a gente não se desvia por um lado ou por outro. Hoje em dia é muito difícil da gente, né, cair em algumas ciladas dos vilões, a gente se identifica rápido qualquer vilão que esteja aparecendo. Justamente porque nós temos muita consciência de quais são os nossos valores, quais são nossos valores em comum e o quanto que eles são principal, peça fundamental do nosso casamento. Lá em 2015, no primeiro vídeo que o Elton postou do Porquê Não Vou Me Separar, se você ainda não viu, vale a pena você voltar. O link aqui embaixo vai estar na descrição. Foi no dia 16 de julho de 2015. Ele colocou lá 3 motivos pelos quais ele não se separaria. E esses 3 motivos estão justamente ligados aos valores que ele tem mais forte na vida dele. Eu tenho os meus valores, né? Eu tenho alguns valores pessoais que são a minha motivação para viver, para seguir a vida. O Elton tem os valores dele. E aí é que tá a grande chave. O casal precisa identificar quais são os valores em comum. Sim. E esses valores em comum é que é a base de tudo. E foi exatamente isso. É interessante porque 16, 17, 18, 19, né? Não, 15, 16, 17, 18, 19. 4 anos depois a gente para olhar o primeiro vídeo e a gente vê assim que aqueles 3 motivos que me fizeram gravar aquele vídeo são exatamente a base dos valores que nós dois temos em comum. Uhum. Não é isso? Vamos revelar quais são os valores que nós temos em comum? Então vamos lá. Vamos colocar 3 valores, né? Porque até... Como eu falei, eu tenho alguns na minha listinha lá, sei lá, apareceram já 8, 10 valores que eu tenho de vida. Elton também tem a listinha dele, mas alguns a gente consegue conectar muito fortemente. A gente vai colocar 3 aqui. Esses 3 são os que a gente considera talvez fundamentais para manter o nosso casamento do jeito que tá. Naquela época, sem perceber, você fundamentou o seu primeiro vídeo do Porquê Não Vou Me Separar. Exatamente. Então, o primeiro valor em comum que nós temos muito forte é a verdade. Que pode remeter também ao caráter, né? Mas é a questão da palavra, é a verdade que nós temos. Então, tudo que nós fazemos no nosso casamento é pautado nisso. É pautado na verdade. Mesmo que às vezes a verdade ela seja algo doloroso para mim ou para Suzane, mas é sentar e conversar e colocar e expor o que está acontecendo, porque quando a gente expõe o que está acontecendo, machuca. Dói, sim, mas ele é muito mais fácil de ser resolvido do que se for descoberto por uma outra pessoa ou numa situação em que foi pego uma mentira, sabe? Você respondeu algo e depois a outra pergunta fez a outra pessoa perceber que você mentiu. Então, a melhor opção, e isso é um valor que nos mantém muito próximos, é a questão da verdade.
A verdade é que aqui também eu quero trazer no conceito da transparência. Aham. E por isso que a gente se coloca na frente da câmera, né? E a gente compartilha sobre os nossos... Espera aí, que tá passando um caminhão. Eu vou deixar o caminhão passar. Mas porque isso. nós temos a verdade, nós temos a transparência na nossa vida muito forte, no nosso casamento muito forte, é que a gente gosta de compartilhar sobre as nossas experiências, né? Então, quer dizer, percebe como que o valor Ele perpassa, né? Ele tá sempre no nosso meio, assim, nos vídeos que a gente grava, nos cursos que a gente dá, com nossa conversa, na nossa relação com o Theo. Exatamente. Então a verdade tá sempre em primeiro lugar, num dos primeiros lugares pra gente. O outro valor em comum que nós temos, quer falar? É a família. É um valor que a gente não abre mão, assim, pra gente ter uma noite da família. Na verdade, agora nós invertemos, agora nós temos uma manhã da família. Nossas noites estão começando a ficar bastante ocupadas e aí tem um dia que o Theo não vai pra escola de manhã e aí a gente aproveita esse tempo para ter então a manhã da família. É o tempo que a gente vai preparar o almoço junto, ou tomar café junto, ou ver televisão junto, ou jogar um jogo junto, fazer alguma coisa em que nós estamos sempre juntos. Esse é um valor, não só estar juntos, mas em todos os lugares que a gente vai, a gente faz questão de um exaltar o outro, a gente sempre coloca a nossa família no meio do nosso papo, porque isso é algo que a gente não negocia. Exatamente. E sobre a família também, como é um valor nosso, todas as decisões que a gente toma é pensando na família, né? Como eu tô falando, ele falou da nossa agenda e tal, dos nossos papos sobre a família, quer dizer, todas as decisões também que a gente toma estão pautadas na família. A gente não acredita que existe o meu projeto, a gente não acredita que existe o projeto da Suzane, a gente não acredita que existe o projeto do Theo. São todos projetos que incluem a família, mesmo que seja uma viagem minha sozinho, mesmo que seja uma viagem da Suzane sozinho, mesmo que seja uma viagem do Theo sozinho, com os avós, ou seja com quem for. Isso tudo faz parte do plano, do projeto da família. E isso é muito forte pra gente. E o nosso último valor que a gente quer aqui compartilhar com você é o respeito. Nós sempre primamos, existe essa palavra, né? Primamos o respeito um com o outro, com as outras pessoas da nossa família, com os nossos amigos. Então o nosso relacionamento está pautado no respeito. E por isso a gente não se separa, porque nós respeitamos os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que... Os sentimentos um do outro. As pessoas que nos admiram e que vêm procurar ajuda pra gente. Então todas as decisões que a gente toma, a gente também prioriza o respeito às pessoas que estão ao nosso redor. É isso aí. E o respeito é tão forte pra gente que, assim, um dos motivos de fato que a gente não se separa é exatamente isso. Eu não me separo da Su porque eu tenho respeito por ela. Porque um dia eu dei minha palavra e eu falei pra ela que eu ia ficar com ela, ia cuidar dela. E independente da situação que a gente esteja passando, o respeito, ele tá muito alicerçado, fazendo com que a gente fique cada vez mais próximos, cada vez mais juntos. Percebe então que sem esse alinhamento, os casais estão muito mais vulneráveis? E pode ser por esse motivo que o seu casamento está vulnerável, ou de tantas pessoas que estão ao seu redor. Por isso que os casamentos ficam vulneráveis. Então, aqui o grande lance, como nós começamos conversando e estamos aqui decorrendo, são vários vilões, mas como a Elton falou, é a ponta do iceberg, porque na verdade o grande vilão é a falta do alinhamento do casal. O alinhamento de valores do casal. De propósito, né, daquilo que realmente faz sentido pro casal. E aí quando a gente lembra de alguns amigos nossos que se separaram, é porque eles não tinham identificado os valores em comum. Eu tô inclusive atendendo uma cliente, uma paciente, e uma das grandes buscas dela é justamente com relação ao valor. Então ela tá entendendo quais são os valores dela e como que ela vai trazer os valores para dentro do relacionamento dela. E tá surtindo efeito, né? A gente tá trabalhando. Então, a falta de alinhamento é o grande vilão. E aí, se você quer a solução para isso, você precisa então alinhar, descobrir quais são os seus valores, quais são os valores do seu cônjuge e trabalhar no alinhamento desses valores. Pegar o que é em comum e começar a botar como base isso na sua vida, no seu casamento. E aí não há vilão, como eu já falei, eu acho, né? Não há vilão. Qualquer um desses ou outros que a gente falar, não há vilão que abale o casal. Por quê? Não importa o que aconteça, se eu e Elton sempre temos a verdade, o valor da família e o respeito um com o outro, a gente suporta qualquer fase, qualquer coisa. Qualquer crise. Qualquer crise, porque nós temos isso conscientes e muito forte entre a gente. Então,
se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, né? Ativa aí as notificações, o sininho, para você sempre saber quando tem um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa desse conteúdo. Você conhece alguém que está passando por um momento difícil? Compartilhe esse vídeo, mostra para essa pessoa, fala, olha, esse casal aqui está falando sobre isso e eu acho que vai ser legal você ouvir. Então compartilha com pessoas, com seus amigos, enfim, com pessoas ao seu redor. E a grande novidade também é que nós temos agora o Por Que Não Vou Me Separar num evento presencial. E no dia 2 de novembro, nós teremos em Resende, na cidade de Resende, no interior do Rio, nós teremos esse evento presencial, Por Que Não Vou Me Separar. Aproveitando que é feriado, você já não vai ter que trabalhar mesmo, por que não investir no seu casamento? No Dia dos Mortos, por que não investir na vida do seu casamento? Passear em pneu. Olha que maravilha, já vai ser um final de semana top pra você. Exatamente. Para mais informações, como que a gente pode fazer? Aqui embaixo vai ter o link, aí você já vai poder entrar em contato com a gente e saber tudo, como fazer a sua inscrição, enfim, tudo para participar desse evento, ok? Nós temos o Por Que Não Vou Me Separar também para as igrejas, ok? Nós podemos levar esse evento Por Que Não Vou Me Separar para a sua igreja, mas isso aí a gente vai deixar para um outro dia, tá bom? Isso aí, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir esse vídeo e não esqueça de se inscrever no